Festival Especial apresenta Oficina Acessível de História da Arte no Brasil. Arte contemporânea. É uma tendência artística desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, sendo por isso também chamada de arte pós-guerra. A arte contemporânea, desde então, vem propondo expressões artísticas originais por meio de técnicas inovadoras. Oriundo do latim, o vocábulo contemporâneo corresponde à união dos termos com, juntos, e tempus, tempo, referindo-se ao seu tempo ou época. Hoje, utilizamos muito essa palavra como adjetivo para indicar o tempo presente. Obra Marulho, de Cildo Meireles, 2001. MAC, Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, Rio de Janeiro. Abraham Palatnik. Na primeira edição da Bienal de São Paulo, em 1951, o aparelho cinecromático de Abraham Palatnik, artista pioneiro da arte cinética, foi recusado por não se encaixar nas categorias de arte previstas pela exposição. Posteriormente, por conta da desistência de um artista, a obra foi aceita e, por fim, recebeu uma menção especial do júri internacional, sendo para muitos críticos o marco inicial da arte contemporânea no Brasil. Com seus aparelhos cinecromáticos e os efeitos visuais que a obra propõe, Palatnik funda uma vertente tecnológica na arte brasileira, questionando os limites da pintura. Em 1951, em 1955, em 1964, neoconcretismo. Em março de 1959, foi lançado, no suplemento Domínica do Jornal do Brasil, o Manifesto Neoconcretista, em reação ao excesso de racionalismo do concretismo. O neoconcretismo, ao contrário do seu movimento antecessor, sinaliza a presença da subjetividade no processo criativo artístico. Lygia Clark e a série de obras intituladas de Bichos. Lígia Pape. Amílcar de Castro. Franz Heismann. Ivan Serpa. Atos Bulcão. Rubem Valentim. Hélio Oiticica e a série de obras intituladas Meta-esquema. Parangolés. Conjunto de obras que nasceram, conforme o artista Hélio Oiticica, de uma necessidade vital de desinibição intelectual e livre expressão. Estandartes, bandeiras, tendas e capas de vestir prende-se nessas obras elaboradas por camadas de panos coloridos, acionadas pelos movimentos do corpo, como a dança, fundamentais para a verdadeira realização da obra.
No fim dos anos de 1960, Caetano Veloso foi um dos artistas que vestiu a obra. Tropicália. Obra exposta na Mostra Nova Objetividade Brasileira, em 1967, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Formada por um jardim com pássaros e plantas vivas, além de poemas e objetos, promove uma experiência ambiental e sensorial, tratando-se de um objeto de anti-arte por excelência, ou seja, uma arte experimental e fora dos padrões convencionais. Penetrável foi o termo utilizado pelo artista Hélio Oiticica para conceituar o espaço com conformação labiríntica, em que o espectador entra e nele passa por experiências sensoriais referentes ao tato, olfato, audição, paladar e visão. Na música, nasceu um movimento cultural brasileiro conhecido como Tropicália. Artistas como Tom Zé, Caetano Veloso, Torquato Neto e Gilberto Gil, inspirados pela obra, tinham a intenção de deglutir as novas tendências artísticas e então expressar a realidade do artista brasileiro, misturando manifestações tradicionais a inovações estéticas radicais. Seja marginal, seja herói. Bandeira Poema, de Hélio Oiticica. Informalismo. A principal tendência abstrata dos anos 1960 passou a ser o informalismo, que produziu uma expressão de grande pureza e efeito lírico. Manabu Mabe. Takashi Fukushima. Maya Bonomi. Flávio Chiró. Arcângelo Ianelli. Tomi Otaki. Emanuel Araújo. Nova figuração. A figuração volta a provocar o interesse de um grupo de pintores que usam imagens buscadas nos meios de comunicação para produzir uma arte politicamente engajada e narrativa. Augusto Henrique Amaral. João Câmara. Wesley Dukley. Rubens Gershman. Ciron Franco. Arte conceitual. Cultuada por muitos e compreendida por poucos, a arte conceitual no Brasil foi um movimento carregado de críticas à sociedade. Essa expressão artística valoriza mais a ideia do que a obra ou o objeto propriamente dito. Cildo Meirelles e suas inserções em circuitos ideológicos. Cildo Meirelles, um dos grandes artistas brasileiros ainda em atividade, aplicou decalques em garrafas de Coca-Cola vazias,
usando a técnica silkscreen, em que ensina a fazer coquetel molotov, arma artesanal usada em manifestações urbanas durante a ditadura militar no Brasil. Depois de aplicados, as garrafas voltavam a circular, não mais se limitando apenas à sua mera função utilitária de armazenar a bebida. Leon Ferrari. Annabella Geiger. Regina Silveira. Arthur Barrio. Nelson Lerner. O trabalho terapêutico baseado na arte, desenvolvido por orientação da psiquiatra Nício de Oliveira, revelou diversos artistas originais. Bispo do Rosário é um desses gênios que passou quase toda a vida internado na colônia Juliano Moreira, desenvolvendo um trabalho reconhecido mundialmente. Bispo produziu por volta de 1000 trabalhos utilizando objetos do seu cotidiano. Seu impressionante acervo compõe um painel de memória através desses objetos. Tudo para ofertar ao Todo-Poderoso no dia do juízo final. Bispo do Rosário e seu manto cerimonial. Franz Krajcberg. O artista plástico, nascido na Polônia e radicado no Brasil, mostrou com suas obras que ainda existiam motivos para gritar em nome da natureza. Ele fez do seu legado artístico um grito de revolta ao transformar troncos e galhos calcinados pelas queimadas em esculturas. Novas tendências. Ocorre a apropriação e a constante releitura da história, a simulação de situações aproximando a arte do mundo real e a desconstrução das obras artísticas que discutem o significado da imagem numa sociedade de cultura de massa. A arte precisa sair dos museus e ir para as ruas. Leda Catunda. Nuno Ramos. Intervenções urbanas. A intervenção urbana, também conhecida como arte pública, desenvolve-se estabelecendo relações entre o espaço público e a obra de arte, provocando novas percepções e apropriações desses espaços, que passam a ser lugares de discursos estéticos e conceituais. Grupo Poro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Grupo 3 Nós Três, São Paulo. Escadaria Celaron, Rio de Janeiro. Alex Fleming, Estação Sumaré, São Paulo. Beco do Batman, São Paulo. Os Gêmeos. Eduardo Cobra. Arte que vem do lixo. A obra Lixo Extraordinário, do artista plástico paulista Vicky Muniz, utilizou um aterro sanitário como suporte artístico, registrando as desumanas jornadas dos catadores de recicláveis.
cenas do documentário Lixo Extraordinário, indicado ao Oscar de 2010. Pichação é o ato de escrever ou rabiscar sobre muros e fachadas de edificações, usando tinta em spray e aerosol, dificilmente removível, stencil ou mesmo rolo de tinta convencional. Considerada um ato político, que usa as paredes da cidade para se comunicar e protestar contra as desigualdades sociais. Encontros e desencontros. Tanto para a arqueologia quanto para os estudiosos de hoje, deparamos-nos sempre com a limitação de se tentar entender linguagens que não podemos decodificar e que simplesmente não se destinam a nós, cujos contextos culturais e simbólicos são muitas vezes inacessíveis. A descontinuidade, a novidade, a ruptura, o efêmero, o descartável e o transitório se incorporam definitivamente ao fazer artístico. A arte, nesse sentido, oferece-se mais ao pensamento que à visão, propondo uma nova forma de fruição e um novo olhar sobre o meio. Ontem, Brasil, 8.000 anos antes de Cristo. Hoje, Brasil, 2021 anos depois de Cristo. Realização: Varsóvia Educação e Cultura. Apoio cultural: Empresas Randon, Vieser Engenharia e Foco Sistemas de Gestão. Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.